Meus amigos, minhas amigas, faz alguns dias atrás, eu não sei se vocês assistiram um dos meus vídeos, né, onde eu falei isso, eu tinha prometido que eu ia trazer um vídeo e ia mostrar para vocês a razão pela qual a Rede Globo e a Globo News, elas vêm mudando de posição. O discurso deles vem mudando, é perceptível a mudança deles de posição. Antes, eles eram completamente opostos, né, aí à direita, atacavam a direita veementemente, e agora esse discurso começou a mudar. Ao contrário, eles vêm atacando bastante até o governo Lula, coisa que era raro até um pouco tempo atrás, né? A gente nunca via isso, eles atacarem o governo Lula, pelo contrário, ficavam tentando passar pano a todo custo para tentar justificar até mesmo os erros e as bandalheiras aí cometidas pelo governo Lula. Mas agora, ultimamente, a postura mudou, inclusive com relação aos ministros do STF, né, que vêm sendo bastante criticados aí na Globo News e também em outras emissoras. Acontece, pessoal, que eu encontrei esse videozinho aqui e eu estava intrigado justamente, porque eu falava, mas por que que esses caras estão mudando discursos, né? Por que que eles estão, de uma hora para outra, passaram a bater nos ministros do STF, passaram a bater no Lula? A gente vê eles criticando agora abertamente o Lula, o governo Lula, e virou coisa normal, né, eles fazerem isso. Então, eu achei esse vídeo aqui na internet dessa moça que eu vou pedir até desculpa para ela, mas eu esqueci o nome dela, não estou me lembrando agora o nome dela. Eu puxei o vídeo dela lá do TikTok, né? Ela tem um canal lá no TikTok. Eu, durante a edição, eu vou achar o nome dela e vou colocar aqui no vídeo para vocês saberem. Pessoal, ela comenta sobre uma pesquisa que foi feita pela Quest, que inclusive é um instituto aí ligado, né, à Globo e tal, e vocês vão ficar impressionados, né, e vai ficar claro a razão pela mudança de conteúdo da Globo, né, e da forma de atuar aí, principalmente na política. Vamos assistir, pessoal, e depois a gente vai ver de novo a Malu Gaspar descendo a lenha nos ministros do STF, não só a Malu Gaspar, também o Otávio Guedes, o pessoal descendo a lenha porque agora até o Alexandre de Moraes, né, a família do Alexandre de Moraes resolveu processar o Alessandro Vieira, né? Tomou o mesmo rumo lá que o Gilmar Mendes, que resolveu processar o Zema, e aí isso só está contribuindo para que os ministros fiquem numa situação cada vez pior, né? É vergonhoso o que eles estão fazendo, né? É muito vergonhoso. Eles estão usando o poder que eles têm para tentar censurar opositores. Vamos assistir aqui, pessoal. Tá sensacional o conteúdo, fica até o final, que vocês não vão se arrepender. Vamos lá primeiro para essa moça que fala sobre a questão da mudança da postura da Rede Globo. Uma pesquisa sobre valores, atitudes e percepções dos brasileiros a fim de identificar comportamentos e tendências. E para quê? Bom, entre outras coisas, para orientar a grade de programação da emissora. Tremenda responsabilidade, né? A Quest não podia fazer um trabalho meia boca, não podia fazer um trabalho feio. Assim, durante 2 meses, eles entrevistaram quase 10 mil pessoas, representando as 5 regiões do país de forma proporcional à população, levando em conta sexo, idade, renda, etc. O que acabou sendo compilado pelo Felipe Nunes no livro Brasil no Espelho. Agora eu te pergunto, você que ainda não leu o livro, sabe o que o povo brasileiro veria se olhasse no espelho hoje? Você tem ideia do que esse estudo revelou? Eu te conto. Ele revelou que nós somos um povo que acredita que Deus está no comando de tudo, que está por trás de tudo que acontece e é onipresente. Opa, pera lá, você pode estar pensando. Todo mundo pensa assim? Quase todo mundo. 96% responderam dessa forma. E tem mais. 86% afirmaram que a fé vale mais que a ciência. No que diz respeito à religião, porque a grande maioria dos brasileiros tem religião, apenas 14% se declaram sem religião, a pesquisa mostrou que o maior fenômeno da história nacional recente é o crescimento exponencial dos evangélicos, que aconteceu em todas as classes sociais, mas está mais concentrado entre os pobres. Dito isso, nós fechamos o pilar Deus barra religião e passamos para o pilar família. Apenas a devoção à família se compara à devoção religiosa para os brasileiros. Sim, para 96% dos brasileiros, a família é a coisa mais importante da vida. 91% acreditam que um dos principais objetivos de vida é dar orgulho a seus pais. E 86% dizem que pensam na família antes de tomar as decisões. Um detalhe importante: valores tradicionais sobre a família têm grande aceitação entre os brasileiros. Exemplos: 90% dizem que o almoço de domingo é importante para manter os laços familiares. E 88% consideram fundamental preservar costumes e tradições de geração em geração. Beleza, mas qual é a implicação disso? Bom, todo esse cuidado com a tradição é uma expressão de conservadorismo.
Assim, não surpreende nem um pouco que 81% acreditem que mulheres cuidam melhor dos filhos que os homens, e que 66% considerem que os pais têm direito de usar força física quando os filhos passam dos limites. Agora, presta atenção nesse dado. 61% acreditam que os pais devem proteger seus filhos, independentemente dos erros que tenham cometido. Isso mesmo, quaisquer que sejam os erros. Seguindo, diante da afirmação, ter filhos é um dever do casal para com a sociedade, 53% discordaram, mas 45% concordaram, o que é um índice alto para os padrões atuais. Porém, existem nuances nessa posição tradicional. Ficou claro na pesquisa que há na sociedade brasileira abertura para novos arranjos e estruturas familiares. Para 90% dos entrevistados, família é amor, não importa o formato. Para 64%, homossexuais podem ser pais tão bons quanto os heterossexuais. 50% acham que o casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser legalizado, mas 46% são contra, o que demonstra ainda uma grande resistência. Em síntese, guarda essa informação. Deus acima de tudo e família em primeiro lugar são as duas ideias centrais, os dois pilares que explicam o Brasil hoje. A combinação de valores tradicionais, com uma visão conservadora, embora mais maleável da família, a fé no Deus cristão e certa intolerância são peças fundamentais para entender o que a gente vai apresentar nos próximos vídeos. Esse é o segundo vídeo da série Brasil no Espelho. Se você não assistiu o vídeo introdutório, tá em tempo. E fica com a gente para não perder os próximos. Vem muita coisa interessante por aí. Eu achei o nome dela aqui, pessoal. O nome dela é Cíntia França, tá? Ela tem um canal lá no TikTok. E veja que interessante. Pelo que ela falou, essa pesquisa aqui foi feita lá pela Quest, pedida pela própria Globo News, pela própria Globo, Rede Globo, né, no geral, e é justamente para orientar a sua programação. E o que eles descobriram é que o Brasil é um país conservador. E quem é conservador é de direita, né? Então não adianta eles ficarem tentando empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, essa cultura woke que eles tentavam implementar aí a todo custo, né? Essa coisa da esquerda, né? Essa ideologia demoníaca que praticada aí pelo Lula e pelo PT, né? Então não adianta, não adianta. Então por isso porque o que acontece? A Globo estava perdendo audiência violentamente, né? Eles estavam caindo pela tabela mês após mês, cada vez tendo menos audiência, né? Tanto por conta da rede social, mas principalmente por causa do tipo de programação que eles fazem. As pessoas começaram a ficar bastante irritadas com o tipo de programação que eles estavam fazendo, né? Promovendo esse tipo de ideologia e de cultura woke que eles estavam propagando. Então é isso, pessoal. Mudaram o foco agora para não perderem a sua audiência. Essa é a única verdade sobre o assunto. Agora vamos seguir aqui com a Malu Gaspar mais uma vez detonando o pessoal do STF. Dá até prazer de ver isso aí. Malu Gaspar e Otávio Guedes, juntinhos do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui, Otávio. O ministro Alexandre de Moraes cai na mesma casca de banana do Gilmar Mendes, né? É exatamente o que o Zema quer. O Zema já sacou, já tem N monitoramentos que estão sendo feitos, inclusive os diários por telefone, os trackings, mostrando que ele ganhou alguma musculatura depois que se colocou como o adversário do Supremo, na contramão do Flávio Bolsonaro, que por N razões, entre quais questões relacionadas à justiça também, se mantém mais cauteloso. E aí o ministro Alexandre de Moraes, depois que ele já conseguiu essa vitrine toda que ele queria com o Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes vai lá e repete a dose. Júlia, Malu, assinante, boa tarde. Eu não sei quando que inventaram o expediente do pinga-fogo na Justiça. Pinga-fogo tem na Câmara, no Parlamento, que é quando os deputados vão ali, fazem discursos curtos, sem grande importância, sobre qualquer assunto, sem a parte. Ou seja, é pinga-fogo mesmo, é ali as pequenininhas. Aliás, o AI-5, o pretexto para o AI-5 é um discurso do pinga-fogo do deputado Márcio Moreira Alves, que disse para as meninas não dançarem com os cadetes, recusarem a dança com os cadetes. Esse foi o estopim, o pretexto para o AI-5. Então, em primeiro lugar, eu não sei porque que tem pinga-fogo agora no STF. Segundo lugar, que o Zema é fake news. É fake news que ele tenha comido banana com a casca. Ele enganou todo mundo, ficou com a casca, jogou ali na Praça dos Três Poderes. Os ministros estão atravessando a Praça dos Três Poderes para escorregar na casca de banana do Zema. Porque é isso, o Alexandre de Moraes tem razão. Eles estão sendo feitos de escada, mas eles estão se prestando a esse papel.
né? Quando vão no pinga-fogo e começam ali a rebater o Zema, eles estão servindo ali, estão mordendo a isca do Zema, cuja campanha está eufórica com o resultado. Não poderia ser diferente. O Zema, porque esta campanha, veja bem, essa campanha, o mais difícil será atrair a atenção. Né? O Bolsonaro chama atenção, o Lula chama atenção. Então você conseguir chamar atenção no meio disso, que é o difícil, é o grande desafio do Caiado, é o grande desafio de todos os outros candidatos. E o Zema conseguiu chamar atenção. O crescimento dele nas redes sociais é muito grande, ele virou um símbolo de luta contra o STF, tirou esta bandeira ali do Flávio Bolsonaro, que ficou com fama ali o Flávio Bolsonaro, assim, a fama de moderado com o STF não é boa. Fica com fama de amarelão, é isso que estão dizendo dele, é um amarelão, não tem coragem, e o Zema é um corajoso. Então, enfim, são esses dois elementos que você vê que o único ali que entende de política, que é o Dino, não cai na casca de banana, e olha que o Dino gosta de falar pra caramba, né? Ainda. Oi? Não caiu ainda. Não fala, não. É melhor não falar. A casca de banana do Zema continua lá. O Dino vai ali mudando de assunto, a reforma do judiciário, com substância, com consistência. Isso é uma política inteligente. Mas o Gilmar Mendes e hoje o pinga-fogo do Alexandre Moraes, eles estão conscientes, pelo menos a fala do Alexandre Moraes, é que eles têm consciência de que o Zema está fazendo eles de escada. Mas ao ir para o pinga-fogo, eles se servem de escada. Agora, engraçado. Pinga-fogo, só para o nosso assinante, né, Malu Gaspar, quer explicar o que é o pinga-fogo? São perguntas. Qual é a diferença do quebra-queixo para o pinga-fogo, gente? Não, o quebra-queixo é um monte de gente questionando. Com o microfone em cima da fonte, aí o quebra-queixo vem porque... Pergunta e resposta, rapidinho. Como se você quebrasse o queixo com o microfone. E o pinga-fogo pergunta e resposta rapidinha, né? Não. Pinga-fogo é um expediente, na Câmara se usa muito. O deputado chega no plenário, pelo menos se usava muito isso nos tempos de vovô. É o tempo do Otávio, Ju. Eu nunca ouvi falar nisso, Otávio. Nós somos dessa geração. Pinga-fogo, vocês não ouviram falar em pinga-fogo na Câmara? Não, pinga-fogo como um tipo de entrevista, isso que a Malu falava. Vamos fazer um pinga-fogo com fulano. Onde você mora? Quantos anos tem? O que gosta de comer? Isso é pinga-fogo. Lembra que eu falei que o AI-5, o pretexto do AI-5 foi um discurso, não foi uma entrevista. Você chegava lá na Câmara, tinha um microfone e você falava lá. Antigamente era para a Hora do Brasil, não tinha internet, era para a Hora do Brasil. O deputado chegava lá, alô, meu estado, vamos fazer isso, ou então atacavam, eram discursos curtos, não tinha parte, era só para produzir um corte, digamos assim, para Voz do Brasil. Hora do Brasil, né? Voz do Brasil. Voz do Brasil. Para Voz do Brasil. Hoje é para a internet. Mas isso se chamava pinga-fogo. É um nome específico para um expediente, digamos assim, do Congresso. Hoje agora você fala pequeno expediente hoje, né? Oi? Pequeno expediente, grande expediente. Isso, agora eu estou surpreso de não ser mais pinga-fogo. Eu não sei, de repente é. Malu Gaspar, estamos aprendendo aqui com o Otávio Guedes, como sempre, inclusive. Cada hora uma coisa que eu aprendo muito útil, é o cabelo do urso cabeludo. Cada vez que eu sento aqui nesse programa, eu saio ilustrada. Enriquecida, Malu, enriquecida. Principalmente isso. Eu venho para isso, aliás. Eu pago para vir aqui, que é para poder aprender com você. Tem cultura pop, mas tem também muita história do Brasil, Malu. Vamos lá, voltando para o nosso assunto. Voltando para o nosso assunto. Eu acho muito curioso quando o ministro do STF acusa um político de fazer o quê? Político. Olha só, político candidato a presidente está fazendo campanha usando o STF. Mas é claro, né, gente? O político está aí para isso. Você, como ministro do STF, tem que saber, como vocês já falaram, qual que é o seu papel, né? E aí me chama a atenção nesse momento que isso esteja acontecendo, Júlia, porque a impressão que eu tenho é que essa decisão do Gonê em relação ao pedido para investigar o Gilmar Mendes por transfobia, homofobia e tal, arquivando o pedido, né? Ela tem a ver com um esforço maior que tem sido feito nos bastidores por vários aliados aos ministros dos ministros do STF para tentar justamente baixar a temperatura em relação a todas essas brigas públicas entre ministros e políticos, porque isso só fica pior para os próprios ministros, como vocês já comentaram. E aí o Gonê vai lá, arquiva esse pedido, como quem diz, olha, aqui não vai ter combustível para a briga. A gente lembra que tem 2 pedidos do Gilmar esperando uma decisão do Paulo Gonê, que são de uma denúncia de abuso de autoridade, um pedido para investigação do Alessandro Vieira por abuso de autoridade, pelo relatório que ele fez da CPI do crime organizado, mencionando lá, pedindo indiciamento do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Toffoli e do próprio Gilmar Mendes, e um outro pedido que ele fez para a PGR, para a inclusão do Romeu Zema no inquérito das fake news. Tudo isso são iniciativas que podem incendiar ainda mais essa relação complicada que a gente está vendo entre os políticos e o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo esse gesto do Gonê como um sinal de que, não contem comigo para botar fogo nesse parquinho. Aqui não vai ter esse tipo de iniciativa. Você vê que esse pedido do Gilmar foi feito já há alguns dias e
E o Gonê, como sempre, tá quietão lá na dele, tentando, tipo, me esqueçam aqui, não vou fazer nada, né? Então dá pra ver que ele tá querendo baixar a temperatura. E nesse momento que vem o ministro Alexandre de Moraes, eu tava aqui até me preparando para elogiar a iniciativa da família do ministro de processar o Alessandro Vieira na física, porque eu acho que é assim que as coisas têm que ser. Você se sente ofendido com uma declaração de alguém, vai lá e processa por calúnia, injúria, difamação, e foi isso que aconteceu hoje. A Viviane Barça de Moraes e os filhos processaram o Alessandro Vieira por declarações que ele deu ao SBT News, em que ele comenta todas essas coisas que a gente já viu a respeito dos elos do PCC com a REAG e o Banco Master, e por que ele incluiu os ministros num pedido de indiciamento. Eles fizeram uma ação na pessoa física contra o Alessandro Vieira. Esse processo vai andar na justiça comum e vença quem o juiz achar que deve vencer. Eu acho que é assim que devem ser feitas as coisas. Mas eu estava aqui me preparando para dizer que foi um lance acertado. Veio o ministro usar o seu palanque no Supremo Tribunal Federal para reforçar uma declaração dizendo, olha, esses políticos querem fazer política, e ainda por cima dizer que agressões e que críticas a ministros da STF são agressões à própria instituição. Novamente misturando coisas que não devem ser misturadas, né? O comportamento errado de um ou outro ministro não deve ser visto como um comportamento errado da instituição. Da mesma forma, críticas a ministros não devem ser encaradas como críticas à instituição. O Supremo não sou eu, né? Como diria o rei, o absolutista, o Luís XIV. Agora 16? Sei lá. Como dizia o rei francês, o rei dizia, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Esses ministros precisam aprender que eles não são o Supremo. O Supremo é muito maior do que eles. Toda vez que um ministro fala isso, ele dá combustível a quem costuma dizer que o Supremo está na lama e todas essas frases demagógicas que a gente costuma ver. O que a gente tem que entender é que o ministro não é o Supremo. E eles precisam também entender que críticas aos ministros não são ataques à democracia. É muito melhor você fazer o que fez aí a Viviane Barça. Processa na física, discute na justiça. Foi ofensa, foi injúria, foi calúnia. Todo mundo que se sente atingido, injuriado, tem todo o direito de processar. Agora, a partir do momento em que o ministro do Supremo usa o seu próprio palanque para botar carga contra alguém, isso não está certo. E aí você está fazendo o que você critica o seu adversário de fazer. Você está criticando os políticos por fazerem isso e você faz a mesma coisa, com a diferença de que políticos fazem política. Ministro do STF é para julgar processo e zelar pela Constituição. Só uma curiosidade. Obrigada. Só uma curiosidade, o crime de homofobia não foi produzido a partir de um trabalho legislativo, de uma lei. Foi um entendimento do STF que considerou igual o crime de homofobia ao crime de racismo. Então, foi o próprio STF que fez isso. Esse é o curioso ali dessa... A Rede Globo. Aí, pessoal, vocês viram então, né, o pessoal da Rede Globo aí descendo a lenha novamente nos ministros do STF, tanto no Alexandre de Moraes, né, como no Gilmar Mendes, os erros que eles vêm cometendo, né? O Gilmar Mendes, vamos deixar ele falar, né? Fala Gilmar, tem até uma hashtag Fala Gilmar, hashtag Fala Gilmar. Quanto mais ele fala, mais ele se enrola, mais besteira ele fala, né? Cometeu várias gafes aí, criticou o sotaque do Zema, chamou misturou, misturou coisa relacionada com homossexualismo, com ladrão, né? Misturou as bolas, né? Ou seja, é como se ele comparasse um homossexual com um ladrão. Então ele fez um monte de besteira, só falou besteira, e aí ele teve até que se retratar aí, né? Teve até que se retratar, porque o que ele cometeu foi crime. Por exemplo, essa questão dele chamar aí o linguajar dos mineiros, né? Como o Zema chama, os mineiros, os próprios mineiros chamam de mineirês, né? É o sotaque dos mineiros, é a forma de falar dos mineiros, é o mineirês. Então ele chamou o mineirês aí, como se criticou, como se fosse algo errado, né? Só que acontece que isso é a cultura de Minas, né? Não tem nada de errado, dá para entender perfeitamente. Ele disse que não entendia uma palavra do que o Zema falava, criticando, sendo ofensivo, sendo grosseiro, sendo uma pessoa vil, né? Um ministro do STF não deveria agir assim, primeiro que não deveria nem dar entrevista, né? Mas, no entanto, ele saiu aí numa cruzada de entrevista, deu entrevista em todas as emissoras, deu entrevista na Globo, deu entrevista no SBT, deu entrevista na CNN, deu entrevista em tudo que é lado aí, e só falou besteira, né? Quanto mais ele fala, mais provado fica, né, a forma errada de agir, né? A forma, até moralmente e eticamente, a gente percebe que o cara deixa muito a desejar. Então é isso, pessoal. Acho que ficou legal esse vídeo aqui, né? Mostrando aí a verdadeira razão pela mudança de tom da Globo. Fica óbvio, né? Porque se eles estão vendo que estão perdendo audiência e o povo brasileiro é conservador, eles têm que mudar tanto o seu discurso, tanto nas novelas, né? Passar
a fazer novelas com outro tipo de teor, porque essas novelinhas que eles estão falando, estão fazendo atualmente, ninguém aguenta. Eu não assisto, faz anos que eu não assisto Rede Globo. Eu assisto, às vezes, numa necessidade, quando eu estou na casa de alguém que está a televisão ligada, termino vendo alguma coisa. Mas eu pego recortes aí da Globo News para fazer o conteúdo, porque justamente isso é interessante a gente comentar, né, justamente essas falas, né. Mas agora a gente está percebendo realmente essa mudança de tom do pessoal da Globo e da Globo News. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Aí, se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Até porque este é um canal de direita que tem por objetivo combater o Lula, o PT e essa bandalheira que tomou posse do nosso país, né? Desde que tiraram o criminoso da cadeia e reconduziram-no até a cadeira da presidência novamente, né? Desde que aconteceu isso, nós estamos aí com essa bagunça no país, né? Essa balbúrdia, escândalos e mais escândalos. Então contribua aqui com o canal, porque esse é o nosso objetivo. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.